Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar com a opção de operadores aritméticos. Aqui já puxei uma plaquinha do Arduino e aqui em código deixei alguns comentários. Operadores aritméticos. Vamos aprender na aula de hoje sobre atribuição, adição, subtração, divisão, multiplicação e resto. A princípio a gente declara aqui algumas variáveis do tipo inteiro, int, v1 para valor 1, v2 para o valor 2 e r1 para resultado 1. E aqui dentro de void setup a gente faz a configuração do serial na frequência de 9600. O void loop eu não vou trabalhar por enquanto. Então vamos supor que eu vou trabalhar aqui com o sinal de atribuição, que é esse sinal de igual aqui. Muita gente se confunde na linguagem C, porque coloca igual achando que fosse comparar um número com o outro, mas na verdade o igual seria dois símbolos de igual, né? Então a gente faz aqui, v1 igual, né, 1. Quando eu faço esse igual, eu estou atribuindo o valor 1 para a variável v1. v2 igual a 2, ou seja, eu estou atribuindo o 2 para a variável v2. E aqui eu faço o seguinte, r1 recebe, né, que é a atribuição, v1 mais v2. E eu faço a impressão dele. Serial.println, o resultado que está na variável r1. Se eu mandar fazer a simulação, observe aqui no meu monitor serial. Me mostrou o resultado 3. Por quê? A atribuição é o sinal de igual, né? Então eu coloquei o valor 1, o número 2 para v2, e aqui eu somei o conteúdo das variáveis, que é 1 mais 2, me retornando 3. Então aqui, mais para a adição. Coloco em comentário. Se eu quisesse fazer a subtração, simplesmente colocaria aqui o valor do sinal menos. E agora me retorna menos 1, porque 1 menos 2 dá 1 negativo. Bem simples, né? Paro a simulação. Vamos fazer agora a questão da divisão. Venho aqui e troco o sinal para D, que é divisão. Coloco em comentário a subtração, limpo e mando simular. 1 dividido por 2 teria que dar meio, mas por que não deu? Porque estou trabalhando com valores inteiros. Então, nesse caso, eu poderia estar fazendo o seguinte. Flut, né? Vamos trabalhar com valor ponto flutuante. E agora ele faz a divisão normalmente, tá? Vamos agora trabalhar com multiplicação. Faço a parada da minha simulação, coloco em comentário, e aqui agora eu faço a multiplicação. Vamos trocar o valor de para 5 do valor 1 e iniciar nossa simulação. 5 vezes 2 igual a 10. Bem simples. Coloco em comentário e agora eu vou estar trabalhando com a questão do resto. Esse resto aí, pessoal, significa bem útil para quando a gente quer trabalhar com números pares, números ímpares, né? Então vamos supor, R1 recebe V1 percentual V2. Vai receber a divisão, ou seja, o resto da divisão do valor 1 pelo valor 2. Vamos supor, 5 dividido por 2 daria quanto? Daria 2,5. Esse meio
me retorna, porque ele é o resto da divisão. Só que aqui vai dar um erro se eu mandar executar, porque eu tenho que trabalhar somente com valores inteiros. Observem ali. Inválido, operações com float. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, coloco int, faço a conversão e faço a conversão desse outro. Por quê? Porque os meus valores aqui, V1 e V2, eles estão como float. E agora se eu mandar fazer, executar o serial, observem que ele me retorna 1 de resto. Vamos supor que eu coloco lá 7 dividido por 5. 5 é divisível por 5, mas 7 vai me sobrar 2. Então, se eu limpar aqui e mandar executar, o resto da divisão de 7 por 5 me retorna 2. Isso é interessante para quando eu quero mostrar valores pares ou ímpares, né? Se o número é par ou se é ímpar. Então, por exemplo, se R1, tem que colocar entre comparação, né? Parênteses, for maior do que zero, ou seja, se me retornou algum resto, então o que acontece? Ele vai imprimir par. Se me retornou o resto é ímpar. Fecho aqui, else, e finalizo novamente. Então, se me retornou o resto, é ímpar, se não, é par. Então, vamos supor, o meu dividendo ali tem que ser 2, então, no caso. Então, se eu colocar 7 divisível por 2, é um número ímpar. Se eu colocar 3, vai me retornar o resto de 1, então, é ímpar. Se eu colocar 26, é par? É. Então, ele me retorna par. Isso significa que você consegue estar trabalhando com valores diferentes. Por exemplo, eu quero, dependendo do valor, eu vou ligar somente os LEDs ímpares ou somente LEDs pares. Então você consegue fazer comparações assim. Bom, então na aula de hoje nós aprendemos atribuição, que é o sinal de igual, adição, subtração, divisão, multiplicação e resto. Até mais. Tchau, tchau.